Pessoal, eu queria dar uns recados antes de a gente começar. Amanhã, a amostra da pós-graduação vai começar às 9 horas. Né? Eu sei que na programação de vocês está às 8, mas não precisa chegar aqui às 8. Às 9 horas a gente vai estar começando, vamos ter vão ser 5 alunos que vão apresentar os trabalhos deles e provavelmente antes do meio-dia também a gente já terminou com o encerramento. Né? Me chamaram a atenção aqui que tá como se estivesse acabando às 14 e tal, mas vai acabar até meio-dia. Então, podem chegar aqui amanhã às 9 e até um pouco antes do meio-dia a gente já terminou a parte aqui. Aí às 14 horas a gente começa a confraternização lá. Todos vocês já devem ter recebido por e-mail o endereço da festa, certo? Certo. Tá. Obrigado. E, bom, acho que de aviso era mais isso. Então amanhã às 9 horas da manhã, todo mundo aqui para a mostra da pós. Às 9 da manhã, tá? Não é 9h05, não é 9h10. 9 da manhã todo mundo aqui, tá bom? Agora, pronto, Desirê, pode falar com isso. Boa noite, pessoal. Bom, agora a gente vai ter uma palestra da Wave, que é uma das empresas do grupo Movile, né? E aqui com a gente está o Fábio. Ele vai falar um pouquinho sobre ciência de dados e aplicação de inteligência artificial na Wave. Opa, boa noite. Bom, eu não sei o quanto que vocês são familiares aí com o tema, né? Queria só ter uma noção, vocês já ouviram falar de ciência de dados, inteligência artificial, já ouviu falar, né? Mas assim, já fizeram alguma coisa, matéria ou alguma coisa mais ligada aí com isso? Só palestras. Tá. Ok. Tá. A minha ideia hoje é convencê-los todos que vocês têm que ir para essa área. Esse é meu objetivo aí. Mas se algum de vocês for, eu vou ficar muito feliz. Acho que a grande motivação aí que eu tenho em falar aí com vocês, né, é mostrar que vocês, acho que das carreiras acadêmicas aí que a gente está, junto com a estatística, né, e da física, né, são os profissionais que estão mais próximos de poder ter uma grande carreira, ter um bom trabalho aí, até às vezes do que o próprio cara de ciência da computação, né? O cara da ciência da computação aprende ali a programar, tal, essas coisas, né? E existe uma dificuldade às vezes de entender e aprofundar o conhecimento do ponto de vista mais matemático, do ponto de vista de novos algoritmos, né? Então, acho que vocês estão extremamente bem posicionados aí para explorar aí um mundão de oportunidades, né? Então, a gente tem um gap aí no Brasil para esse assunto que é gigantesco. A gente, quando passa um cara, a gente vê que é um bom data scientist na rua, a gente gruda o cara e, tipo, vem pra cá. Vai fazer o quê? Eu nem sei ainda, cara, mas, tipo, vem pra cá, que coisa tem pra fazer, né? Então, é mais ou menos isso aí. E a minha ideia é primeiro dar uma ideia geral do que então a gente quer dizer quando está falando de inteligência artificial, né? E eu queria, depois, no final, mostrar um exemplo de uma coisa que a gente, usando uma matemática bem simples, para vocês é trivial, né? Mas que a gente resolve muita coisa já com ela lá, dá para fazer coisas que, para uma pessoa que está usando, dá até um fator, né? Uau, né? Putz, negócio legal pra caramba, né? E aí, se der tempo, eu vou até mostrar código para vocês verem, tipo, enfim, essa é a ideia. A Wave, eu sou o Fábio, né? Eu estou cuidando, então eu estou lá na Wave para montar essa área de inteligência artificial. Eu estou lá há 2 meses. A Wave, o foco da empresa, né, é atender o mercado de mensageria, né, e o mercado de aplicativos, né? Nossos principais clientes são operadoras de telefonia, né? Então, por exemplo, se você usa aquele programa da Vivo lá, o Vivo Meditação, né, foi a Wave lá que fez esse Vivo Meditação, né? Então, se você joga o Show do Milhão, também foi a gente que fez o Show do Milhão aí junto com o SBT. E a Wave está na parte de comunicação, né? Então, por exemplo, se você tem uma conta no Itaú e você recebe SMS lá quando acontecem transações, também é a gente que entrega esse SMS para você. A gente processa 100 milhões de SMS por dia, né? Então, tanto o Itaú, a Caixa, né? Então, enfim, tem uma infinidade de grandes empresas que a gente entrega mensagem. E a gente está agora, né,
foi lançado agora no começo de agosto, a gente é um dos brokers de WhatsApp no Brasil, né? Então o WhatsApp agora tem as empresas podem ter um acesso para poder falar com o cliente dela, né? E a gente lá na Wave é um dos brokers que tem no Brasil. No Brasil tem 2, né? No mundo tem 7, a gente é um deles aqui no Brasil. Então a gente está vendo, por conta disso, que existe uma demanda muito grande do mercado, né? Para tentar fazer chatbots, né? Como é que a gente faz então um atendimento lá, que a gente possa conversar com o nosso cliente, porque não vai dar para ter um cara ali no celular atendendo e falando com o cara, né? Já que a manicure lá da minha mulher, ela né, é da minha mulher, é minha, na verdade, mas enfim, eu tenho que pagar da mulher, né, que tá vergonha. Mas atende no WhatsApp, né? Agora o Banco Itaú não pode fazer isso, tem que ter uma forma mais automática de fazer isso daí. Então isso está sendo um grande driver aí para a gente pensar nesses problemas, né? Então a gente está tentando ter uma abordagem bem pragmática, né? De como é que a gente pode então habilitar um canal novo, né? Que é o WhatsApp, e usar isso para atender bem o cliente, na verdade, né? O banco eu não estou muito preocupado que a gente, quando usa o serviço lá, pô, tem que ser bom isso aqui, né? Não pode ser aquela coisa de ficar ligando e falando com o pessoal. Bom, então para começar, eu queria falar um pouco o que a gente entende aí como inteligência artificial, né? Existem definições acadêmicas aí que giram em torno mais ou menos disso aqui, né? Que para a gente considerar um sistema inteligente, ele precisa ter alguma forma de representar o conhecimento, né? Ele precisa ter uma forma de raciocinar e pensar como é que ele resolve um problema. Ele precisa aprender, né? E ele precisa ter capacidade de planejar, né? Que a capacidade de planejar tem a ver com você entender um problema e descobrir qual é o conjunto de ações que você vai fazer para você solucionar aquele problema lá, né? Na metáfora lá que eu falei, se você pegou e ligou lá para o banco para tentar... Ligou não, você falou lá no seu chat com o banco tentando resolver um problema, o banco, né, a inteligência do banco tem que entender como é que ela ajuda você. Então ela primeiro te pede o CPF, garante que você é você mesmo, identifica, e assim por diante. Mas, quando se fala, na verdade, de AI, aí que está na moda de falar, a grande parte, 95% das coisas que está se falando é aprendizado de máquina. Então, o foco aqui, eu vou falar mais sobre isso daí. Então, acho que a primeira questão é como é que uma máquina aprende, né? Como é que a gente diz, o que significa uma máquina aprender, né? Tem duas grandes formas, né? A primeira é através de exemplos, né? Então, você quer prover para a máquina exemplos de coisas, né? Tipo, podem ser exemplos de fotos, podem ser exemplos de conversas, podem ser exemplos de perfis de pessoas que pagaram ou não pagaram uma conta, né? Então você quer dar exemplos e você quer que a máquina aprenda como classificar uma foto, por exemplo, né? Então, existem, dentro desse universo, né, de exemplos, você tem vários problemas aí, né? Por exemplo, você então está querendo... Eu estou falando do problema que eu estou vivendo, né? Quero vender meu carro, né? Tenho meu carro velho lá, e aí quero saber que preço eu peço para esse carro, né? Então, esse é um problema que é descobrir o preço do carro. Como é que é uma forma de eu fazer isso? Uma forma de eu fazer isso é eu olhar um monte de carros parecidos com o meu e tentar encontrar qual que é o preço que seria o preço ideal para eu vender meu carro. Isso nada mais é do que fazer uma regressão, né? Então, é um dispositivo matemático bem simples, onde você coloca como coisas, fatores de entrada, né? As features de entrada, você coloca o ano do carro, o modelo, o preço FIPE, que é uma referência, mas também bota a quilometragem, porque isso atrapalha ou melhora o preço que você vai vender seu carro, né? E você quer saber o valor, idealmente, né? Não o valor que o cara anuncia no Webmotors, você quer saber o valor que o cara pagou realmente pelo carro, né? Então seria fantástico se eu pudesse olhar, porque aí eu saberia quanto pedir, né? E saberia quanto que o meu carro de verdade vale, né? Não o que o cara me ofereceu na concessionária, né? Que aí não vale nada, né? E quando a gente está falando, então, desse universo de você ensinar o computador por exemplos, né? Tem dois grandes grupos de formas de você trabalhar, né? Duas grandes abordagens, né? Uma abordagem é você fazer uma regressão, né? Então tem várias técnicas lá, regressão logística e, sei lá, mas enfim, tem 200 milhões de técnicas aqui para a gente fazer regressões. Tipos, né, de problema de regressão: o preço do carro, um outro tipo de
regressão, né? Você tentar fazer uma análise de série temporal para você entender se o número de transações que você está transitando ali naquele momento está correto, né? Então, por exemplo, para a gente, uma coisa importante é saber que eu estou entregando todas as mensagens que eu deveria entregar. E as mensagens têm um ciclo sazonal, né? Então, tem certos momentos que as pessoas recebem o pagamento, aí elas gastam mais. E quando elas gastam mais, ela tem mais transações no cartão. Então, é normal que eu deveria ver que as minhas transações acontecessem mais naquela época do mês, né? Naquela época do ano. Então, se de repente eu estou lá acontecendo alguma coisa e começa a aparecer um ponto aqui para mim no dia que está estranho, ou num certo horário que está muito fora, eu já, liga um bit, liga lá, descobre o que aconteceu na operadora, né? Sei lá, às vezes um roteador caiu, um servidor caiu, e é uma forma de você, então, cuidar do seu negócio, né? Esse problema é um problema quente, assim, é um problema que a gente tem um sistema feito baseado em análise de série temporal aí, né? E muito simples, super assim, simplésimo, assim, tipo, ele está lá, aprende a série temporal dos últimos 2 meses e prevê a próxima semana, né? Por hora e por operadora, né, separado. E isso aqui dá um puta sucesso para a gente em termos de conseguir cuidar da operação do nosso negócio. A gente sabe, por exemplo, que tem pessoas que têm sites, né, por exemplo, o iFood, né, que é uma empresa do grupo da Móvel também, eles têm exatamente esse problema, né, que é tipo, eles sabem em que horários que eles têm mais transações, porque, por exemplo, à noite as pessoas pedem mais comida do que durante o dia. Mas eles têm dificuldade de saber se, por exemplo, o meio de pagamento, que às vezes é a Visa, né, ou é o Mastercard, está com problema, né, porque se está com problema ela tem que tomar uma ação, porque se não passar o cartão ela não vende, né, então é uma coisa importante para ela cuidar. Enfim, esse é um universo aí, e é uma coisa muito simples. Existe uma outra categoria de problemas aí que são desse tipo de problema onde a gente mostra exemplo, né, que são os problemas de classificação, né. Então, por exemplo, um tipo de problema de classificação é você pegar uma frase, né, que o camarada possa falar com você ali no seu chatbotzinho, né, descobrir o que ele quer com aquela frase, né. Então, por exemplo, ele manda lá, eu quero cancelar o meu cartão. Então, qual é a intenção dessa frase? Cancelar cartão, né. Eu quero te mandar para o inferno. Ele fala isso. Então, qual é a intenção do cara? É xingar, né, beleza, então não faz nada. Uma outra que é um next level depois disso daqui, né, é prever qual é a próxima melhor ação que eu posso fazer, né, porque o meu chatzinho bot lá, meu chatbot lá, ele sabe fazer certas coisas, né, tem um conjunto limitado de respostas que ele pode dar, de ações que ele pode fazer. Então, prever qual que é essa próxima ação que eu vou fazer é uma das coisas que a gente pode aprender, é o problema de classificação. Tem lá 10 coisas que eu posso fazer, classifica a próxima ação, dada a história de ações que eu fiz antes. Gente, se eu estiver falando muito viagem, por favor, tá? Interrompam aí, perguntem. Bom, tem o nome bonito desse, quando você está dando exemplos para o computador, que chama problema supervisionado, né? Então, se você olhar na literatura de Machine Learning, você vai encontrar lá Supervised Learning. Aí existe o outro universo, que é o universo de você tentar fazer o computador aprender padrões, ou melhor, encontrar padrões, né? Por exemplo, né? Se você tem já aconteceu com todo mundo, né? Você lá entrou na loja e viu lá um certo livro que você queria comprar, apareceu embaixo, quem comprou isso também comprou aquilo, né? Então, como é que o cara é o computador, tá? Como é que o computador sabe que aquele livro é o livro que ele deve te oferecer? Porque ele fez uma análise e encontrou padrões de similaridade entre pessoas que compraram coisas daquele tipo que você já comprou na vida e te mostra mais um daquele jeito, né? Isso aí é meio que perigoso, né? A gente já viu, porque, assim, se você olhar, por exemplo, carrinho de compra, né? Você vê, assim, que quase todo carrinho de compra tem Coca-Cola, né? Então, uma recomendação que você poderia fazer para o cara, né? Quando o cara for lá e comprou bolacha, você recomenda Coca-Cola. Mas é uma porcaria de recomendação, né? Porque o cara já vai comprar Coca-Cola, você não precisa recomendar isso, né? O legal é você recomendar uma coisa que ele não encontraria se ele não tivesse recebido a sua indicação, né? Então, de repente, é tipo,
toque um patê, né? Porque você, tipo, um cara que vai gostar de patê, né? Sei lá por quê. Mas, então, recomendação é um problema que tem bastante a ver com você encontrar padrões sem você necessariamente treinar o computador falando assim, esse aqui é o label desse cara, né? Encontrar imagens semelhantes é um problema também desse tipo, né? Você, às vezes, tem lá um universo de imagens e você quer agrupar imagens que são parecidas, né? Então, isso tem um outro universo aí de deep learning e tal, né? E você está falando de encontrar padrões também, né? Essa área de problema não supervisionado, se a gente fosse pensar um corte meio grosseiro, ela é super importante, mas tem raros problemas que você tem hoje realmente sendo tratados desse tipo, né? Assim, porque quando você fala de encontrar padrão, a primeira coisa que o cara fala para você lá na indústria é assim, né? Não dá para encontrar aqui os clusters de usuários que eu tenho, né? Quem são as pessoas parecidas, né? Isso é um problema super difícil de fazer, porque você tem features que não são numéricas, você tem features que você tem escalas diferentes, né? Do tipo, uma feature do cara é qual a cidade que ele está, outra feature do cara é quanto que ele ganha por mês, né? Percebe que isso são coisas que às vezes nem tem escala parecida, então é um problema bem difícil de você resolver. Mas que todo mundo quer resolver, esse é um dos que todo mundo gostaria de resolver. Mas acho que pensando praticamente, né, nos dias de hoje, o que você vai mais encontrar se você fosse estudar alguma coisa para você fazer, eu escolheria estudar coisas supervisionadas. Isso aí você vai encontrar aplicação amanhã, já saindo de casa. Aí a minha ideia agora aqui é mostrar mais ou menos como é que a gente ataca um problema que acontece de verdade, aí, que um cliente poderia chegar para vocês, uma empresa poderia chegar para vocês, seja como consultor, ou seja, você entrando numa empresa para trabalhar na área de data science, né? Como é que chega um problema para vocês, como é que a gente costuma destrinchar o problema. Vou tomar sua mão. Bom. Então, costuma chegar mais ou menos assim, né? O cara chega lá e fala assim para você, não, pô, que o nosso time aqui de pós-venda custa 30% do nosso custo, né? Porque a gente tem aqui esse call center gigantesco aqui, que tem esse monte de gente trabalhando lá e tal, só que 60% dos problemas são 4 categorias. É o cara que quer cancelar, o cara está em dúvida sobre o status do pedido dele, o cara quer informação sobre um evento e, enfim, algum outro que eu escolhi. Mas normalmente é uma distribuição meio que parecida com isso. Será que dá para fazer um robozinho aí que atenda os caras no WhatsApp e resolve isso aqui para mim? Aí eu mando todo mundo embora, enfim. Né? Costuma chegar desse jeito, né? Aí a gente, assim, como é que a gente ataca esse cara, né? Então, bom, vamos ter que interface conversacional e o WhatsApp. Provavelmente isso aqui é texto, né? Não vai ser foto, não vai ser voz, né? Então eu tenho que, de alguma forma, fazer meu robô conversar lá com o cara, né? Aqui você já fez todo o estudo estatístico para descobrir quais categorias são importantes, quais que são mais fáceis de se atacar primeiro, né? Então, como se fosse assim na vida. E aí tem uma forma de você atacar esse problema, que é uma técnica que chama Bag of Words, né? Então a gente está no universo de processamento de linguagem natural. Nesse universo, uma das primeiras técnicas que vocês vão olhar lá, se vocês forem procurar, é esse tal de Bag of Words, né? E qual que é a ideia, né? É você transformar uma frase que alguém fale num vetor. Onde o primeiro passo seu desse trabalho é pegar ali todas as frases possíveis que as pessoas falam, né? E aí o ideal é que você pegue conversas reais, né? Então, quando você vai começar uma iniciativa dessa, né? Você bota lá um robozinho, você bota lá um canal de atendimento por texto e bota uma pessoa conversando. E você armazena conversas dessas pessoas. Aí você tem lá, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho agora com o pessoal do ingresso rápido, né? A gente tem um sistema rodando, tem 60 mil atendimentos que a gente fez. Então você tem 60 mil conversas lá. Aí a gente pega essas conversas e
a primeira coisa que a gente precisa aprender é o vocabulário, né? Então eu quero pegar e botar todas essas palavras lá, porque o vocabulário, hoje em dia, não tem só as conversas, né? Não tem só as palavras da língua portuguesa, tem emoji, né? Então, às vezes você fala pro cara assim, você fez isso, tudo bem? O cara manda um joinha, né? Enfim, o nosso bot, né, na primeira versão, quando o cara pegava e mandava você mandava a gente mandava um status para ele, olha, o seu pedido está aprovado. Daí a gente respondia, aí o cara respondia para mim com um feliz, né? Aí quando ele respondeu feliz, o bot ficava achando que ele tinha que falar. Eu não entendi o que você falou, né? E aí ele, enfim, era um rolê. Mas enfim, então aprender o vocabulário é você pegar todo o texto, você bota lá numa maquinona, manda ela processar tudo isso aí e falar assim, me ordena, conta todas essas palavras e me ordena por, sei lá, por ocorrência. Ou não precisa ordenar também se você não quiser, mas enfim. Veja todas as palavras disponíveis. E normalmente você faz um corte, né, dizendo assim, eu quero que o meu vocabulário tenha 5.000 palavras, quero que o meu vocabulário tenha 2.500 palavras. Então, isso é um problema que depende do universo que você está, depende se você tem frases muito distintas, né? Se tiver distintas, você pode ter menos palavras, porque aí facilita, você tem muitas frases parecidas, você precisa ter mais palavras. E aí você aprendeu as palavras. Então, o que a gente fez aqui? Primeiro, aprendi todas as palavras possíveis do meu super vocabulário aqui, né? Eu só sei essas 4 frases aqui. Então, aprendi aqui as minhas palavras. E aí, eu vou transformar, então, cada frase num vetor. Para eu transformar a frase num vetor, é uma operação muito simples, né? Pego cada palavra e conto quantas vezes aparece a palavra aqui. Então, no caso aqui, quero cancelar meu pedido. Não tem mais nada, nenhuma ocorrência dessas palavras no primeiro exemplo, né? Depois, no segundo exemplo, aí quero saber como está o meu pedido. Não sei se vocês repararam, né? Mas tem 2 coisas que eu fiz aqui trapaceando um pouquinho, né? Uma foi ter descartado a palavra o, né? Isso nesse universo de NLP, de processamento de linguagem natural, a gente chama de stop words. São os pronomes, ou palavras que são extremamente comuns, assim, em inglês, por exemplo, the, the, é uma palavra muito comum. Enfim, tem um conjunto, só que você tem vocabulários, né? Às vezes você não pode remover as stop words, então, enfim, mas normalmente você joga fora. A outra coisa que a gente faz também é um processo que chama lemantização, que você tenta voltar as palavras para o radical dela, né? Então, por exemplo, aqui, cancelar e cancelo eu considerei uma coisa só, né? No fundo, o meu software, o que ele fez foi desprezou aqui, o cancel é o radical aqui que ele manteve, né? O lema, né? E enfim, a parte linguística eu não sou muito bom, mas é isso que a gente fez nessa etapa aqui. Bom, beleza, é isso aí que a gente rodou. Aí a gente pegou cada frase, colocou aqui transformou ela num vetorzinho bonitinho, né? E aí você já começa a poder fazer coisas com isso, né? Então, por exemplo, né, tendo transformado o vetor desse jeito, se você calcular o cosseno entre entre 2 vetores aqui, você consegue saber a distância dessas 2 frases. Então, assim, super difícil, hein? Para o escalar aqui, você resolve e você já encontrou que, por exemplo, a frase A, com A mesmo, o cosseno é 1, né? Afinal de contas, é a mesma, né? Mas se você olhar, por exemplo, a frase A, que era, vamos voltar aqui, quero cancelar o meu pedido. E a frase C, né, que é o como cancelo o meu pedido, elas estão mais próximas aqui. Concordar? Já a frase 4, né, que é como saber o sentido da vida, é uma frase que é ortogonal a essa primeira frase. Né? Então, faz sentido, né? Na verdade, quero saber o sentido da vida não tem nada a ver com quero cancelar o meu pedido, né? Então, você esperaria que a distância fosse grande entre eles, que é o ângulo, né? O ângulo entre eles fosse um ângulo grande, né? Então, quando a gente fez isso daqui,
já tem se vocês conseguirem resolver esse problema aqui, vocês já resolveram um monte de coisas. Vocês já podem fazer, por exemplo, um esquema para você encontrar documentos similares. Então, você pega o texto do seu documento, pode ser, por exemplo, todos os papers de um determinado subcampo aí que você tem interesse. Ou melhor, pega todos os papers de matemática aplicada que vocês quiserem. Manda a sua máquina digerir os caras, e aí você aplica isso, transforma cada texto inteiro num vetor, e aí você vai ter uma forma de você saber quais são artigos que são parecidos, que falam de coisas parecidas. Aí você vai me falar assim, mas espera aí, tem certos artigos que são mais longos, então vai ocorrer mais vezes as mesmas palavras, então isso aqui vai ser um pouco diferente essa distribuição. Aí existe uma outra técnica que eu não trouxe aqui, mas quando você calcula aquele seu vocabulário, né, a gente também calcula a frequência com que as palavras acontecem no vocabulário, né? E aí você faz uma ponderação pela frequência da palavra. Então, por exemplo, se a gente não tivesse descartado a palavra o, ela é uma palavra que aconteceria muitas vezes, né? Porém, ela, como aparece muitas vezes, na hora que você colocar ela no vetor aqui, você divide pela frequência dela no universo, e você tem uma forma de você ponderar para essa palavra que é muito comum, que então não te dá muita informação, né? O fato de ter a palavra o no universo, na sua frase, não te diz muita coisa. Mas o fato de você ter a palavra vida te diz muita coisa. Só nesse universo aqui que tem a palavra vida, então ela diz bastante sobre o que você está querendo, como diferenciar os seus textos, né? E depois que você tem o vetor correspondente aí a uma frase, né? Você pode atribuir intenções para esse vetor, né? Para essa frase, né? E você sabe que essa frase lá, a primeira frase A lá, era quero cancelar meu pedido, né? Aqui, deixa eu ter podado mesmo, né? Quero cancelar meu pedido. Então eu atribuí aqui, lembra aquela história de problema de supervisionado, né? Então eu disse aqui que o label, né, que a classe desse cara é cancelar, é uma intenção de cancelar. Essa outra, a terceira nossa lá, que era como cancela o meu pedido, né? Então a intenção aqui está também cancelar, né? Aí aqui depois na minha frase B, que é quero saber como está o meu pedido, também está falando de pedido, mas não tem cancelar nessa frase, né? Aqui. Aí é o status, né? E saber sobre a vida, out of scope. Eu não sei responder isso aqui. Meu bot não responde essas perguntas. Depois que você tem essa classificação, você tem um conjunto de técnicas que você pode aplicar aqui para você então aprender a classificar automaticamente, né? Então tem lá Randall Forest, é um cara, não sei se vocês já ouviram falar disso. Já ouviram? Enfim, Randall Forest é um algoritmo famoso no universo Machine Learning para você classificar ou fazer regressões. E ele é um algoritmo hierárquico, né? E ele te ajuda a responder isso aqui. Então você vai lá e dá os exemplos lá para o seu programinha, né? Cancelar, tem todas essas 100 formas que as pessoas falaram. Pedir status, tem mais essas 100 formas que as pessoas falaram. E out of scope tem essas aqui, ó, que é enfim, e aí tem N formas de você fazer isso. Beleza? Tem? Bom, então eu queria tentar mostrar mais ou menos como é que é isso num código de verdade, porque acho que às vezes parece uma coisa muito mais complicada do que é de verdade, né? Então, porque no fundo, né, assim, também contando como é que é na vida real, você não faz um programa para ir lá e buscar as palavras e fazer essas contagens. Você também você não vai implementar esse cara aqui. Apesar de vocês, como matemáticos, vocês podem estudar como é que esses caras funcionam e eventualmente encontrar novos algoritmos aqui, melhorar esses algoritmos de formas mais eficientes, mais otimizadas, né? O que a gente vai fazer é pegar algum cara que já tem implementado essa tractana toda, né? Agora, uma coisa que você vai ter que fazer, ou você vai ter que contratar uma empresa que faça isso por você, você vai ter que dar um jeito, é isso aqui, é classificar os exemplos que você tem, né? Então, uma das primeiras coisas que costuma ter num projeto de machine learning é você ir lá olhar os seus dados, né? E você taguear seus dados, colocar labels nos dados, tem N nomes, mas enfim,
Alguém tem que ir lá e ler a frase e falar assim, olha, essa frase significa cancelar, essa frase significa status, essa aqui eu não conheço. Então, isso é um trabalho manual e não tem muita saída, tem que fazer mesmo. Costuma ser a maior barreira quando você vai numa empresa, porque todo mundo tem a esperança de que você vai chegar lá e vai fazer uma coisa, mas não é AI, não vai aprender tudo sozinho lá. Então... Não, cara, tipo, vamos ter que suar bastante aqui para isso acontecer. Bom, então, eu quero, sem mais delongas, quero mostrar aqui um pouquinho como é que é a cara disso. Bom, então aqui, esse aqui, eu estou usando um cara que chama Rasa. Rasa é um software que para você fazer chatbots. Ele é open source e tal, vocês podem ir lá e, enfim, estudar eles e olhar como é que funciona e tal. Então, como é que você faz, né? Primeiro, eu começo tudo aqui, ó. A vida começa nesse lugar aqui. Esse camarada aqui é o meu NLU. NLU é Natural Language Understanding. Então, isso aqui eu estou configurando o meu cara que vai entender a linguagem. Então eu venho aqui e falo aqui para ele. Deixa eu aumentar, né? Tá ruim, vocês não estão vendo nada aí, né? Então aqui, eu falo aqui para esse cara, ó, cumprimentar. Né? Então, essas aqui são as formas que eu vi cumprimentar. Né? Eu li umas 10 mil mensagens, literalmente, tipo, para ver assim, ó, tipo, o cara fala assim, o cara fala olá, fala boa tarde, fala só interrogação. Né? Pensa que isso é um bot no WhatsApp, né? Ele tá, pô, alguém aí, né? Então, enfim, essas são as formas. Percebe assim, não é necessariamente, isso aqui não é necessariamente um cumprimento, né? Mas assim, pro meu bot, eu tô falando para ele assim, quando você vê essa frase, entenda como um cumprimento. Ele está falando, ele está te acordando aí para você fazer alguma coisa, né? Aí, por exemplo, solicitar cancelamento. O cara pode pedir cancelamento de várias formas aqui também, né? Então, tem gente que é bem direto, né? O cara tenta, ele descobre que é uma máquina, ele tenta falar cancelamento de convite, né? Falar uma coisa bem direta. Tem outros que falam só, eu quero cancelar a compra. Outros já começam a dar um monte de explicação, né? Quero cancelar porque eu acabei comprando errado. Cara, você quer cancelar, né? Tipo, beleza, cara. Né? Código consumidor, 7 dias você pode cancelar, né? Olha, gostaria de saber se eu tenho como devolver o ingresso, né? Ok. Tem sutilezas, né? Afinal de contas, tem o código consumidor, mas também tem as cargas comerciais. Você falou pro cara assim, ó, você tem 7 dias para cancelar, você não pode cancelar 48 horas antes do evento, então você vai aplicar outras coisas depois, né? Mas, para todos os efeitos, o seu bot está falando, está ensinando ele como é que faz isso. E daí, enfim, e aí vai, né? Solicitar compra. Tem um monte de exemplo, né? Percebe? Tipo, vai lá, lê, o cara já via essa frase aqui, não via essa frase. Por exemplo, uma coisa que a gente está começando a trabalhar agora é usar aquele esquema da distância de cosseno lá, para olhar se eu tenho exemplos, porque a ideia é que para cada exemplo eu tenha os exemplos mais diferentes possível. Não adianta ficar colocando exemplos muito parecidos, porque o treco não aprende muito quando você tem coisas muito parecidas. Então a gente vai aplicar aquilo ali para processar esses caras, vetorizar eles e falar assim, ó, esses caras são muito parecidos. Então a gente só vai inserir aqui nesse universo caras que são suficientemente diferentes, né? Quero aumentar minha variância aqui para cada um dos caras, né? Enfim. E aí vai embora aqui a vida. Eventualmente a gente faz coisas um pouquinho diferentes, né? Por exemplo, além de eu entender a intenção, é um parênteses, mas além de entender a intenção, eu também às vezes tenho que descobrir entidades dentro de uma frase, né? Entidade é normalmente um substantivo, né? Então, por exemplo, a bilheteria, né? Que aqui a gente está falando de uma intente que ele está querendo informar onde que ele comprou o ingresso. Ele pode ter comprado no app, pode ter comprado no site, pode ter comprado, enfim, em N lugares. Então, se ele falar bilheteria, eu preciso entender que isso aqui é uma entidade. E eu quero saber que é uma entidade porque, para o meu bot, o que interessa é o local de compra, que é o que ele quer aprender, né? E aí eu tenho várias formas de informar local de compra, né? Então, depois de um certo tempo, né? Por exemplo,
nesse caso aqui, se você falar para ele caller ID e mandar um número, e como tem números de formatos diferentes, ele aprende que tipo caller ID seguido de um número, isso aqui é o número de telefone do cara, né? E tem coisas do tipo assim, ó, tipo CPF, né? O cara também pode mandar o CPF de vários jeitos ali. Então aqui eu estou explicando para ele como é que funciona. Aí, bom, o processo aqui depois disso daqui é super divertido, basicamente. Tá, lá. E aqui esse cara está fazendo tudo isso que eu falei para vocês. No fundo ele está pegando aqui, pegando aquelas frases, tokenizando, que é você dividir pelo espaço, né? Então, para descobrir o que é cada palavra, daí ele pega esse cara, busca, transforma isso em um vetor, né, nesse featurizer, aí ele pega e encontra as entidades nomeadas, que são os números lá que eu mostrei, procura sinônimos, né, não sei se vocês repararam, mas ali no local de compra você tem bilheteria e portaria, são sinônimos, né, então tem que ensinar esse computador. E, enfim, quando eu fiz aqui, ele aprendeu a entender linguagem natural. Então, quando a gente pega e fala alguma coisa para ele, agora ele sabe classificar dentre aquelas possíveis... Aquelas eu não mostrei ainda, né? Então, entre essas aqui. Entre essas possíveis intentes aqui. Essas aqui são as intenções que o meu bot conhece, né? Então, você vai mandar uma frase, ele vai tentar colocar dentro dessas categorias aqui. Né, que são aqueles labels lá da frase que eu mostrei para vocês, né, que a gente tinha aqui. A parte mais contra-intuitiva quando a gente mostra para o cara de computação é esse out of scope, né? Porque isso aqui, a gente está falando assim que eu preciso treinar para ele o que é fora de escopo, o que eu não sei. Porque na cabeça dele ele pensa assim, mas ele tem que saber responder que é uma dessas e se ele não souber, ele responde, né? Mas no fundo isso aqui é um classificador que dá a probabilidade de ser qualquer uma delas. Então ele dá uma probabilidade para todos. Né? Então se eu não tiver um out of scope e botar exemplo lá, ele não sabe dizer que aquilo ali é uma coisa que ele não conhece. Né? Então vou até mostrar como é que é o out of scope aqui para vocês. Só out of scope. Por exemplo aqui. Meia entrada. É um problema que a gente vai trabalhar. Faz parte do escopo de um site de ingresso, né? Mas meia entrada eu não sei falar ainda. Então, por enquanto, ele está aqui no out of scope, né? Aí tem aqui, tipo, o cara está dando uma explicação que comprou ingresso do Cinderela, blá, e whatever, não sei o que é isso aí. Vamos ver. Ups, sorry. Impressão, aguardo confirmação, não gerou pedido. Então, tem várias frases aqui que a gente foi colecionando lá e colocando, ó, tipo, tudo que apareceu diferente, que não é frase, quase como se fosse assim, tudo que você falou, que não for nasquelas categorias lá, eu boto aqui para ele saber, ó, isso tudo aqui eu não sei. Olha, é bonito aqui. Só que agora a gente até já... Ok, já botamos ok aqui, secar, né? Porque às vezes o cara pega e fala assim pro bot, né? Beleza. Tipo... Aí a gente, tipo, o bot fica doido, né? Mas eu não quero que ele entenda como um out of scope, porque out of scope é uma coisa que a gente faz coisas internamente lá, tipo... Se eu não conheço isso, eu tento mandar esse cara para atendente, né? Então, quando ele me mandar só um tá, beleza, eu não quero mandar, quando ele me manda, né, o meu bendito emoji, né? Eu não quero mandar ele para atendente, eu quero ficar quieto. Então, por isso que existe uma intenção que o cara só está concordando, acknowledgement, está só falando, olha, beleza. Então, aí aqui a gente tem, né, eu estava mostrando, né, tem as entidades aí, né, que são então essas entidades, não, desculpa, as intents, são essas possíveis, né? E aqui eu tenho as possíveis ações que eu vou fazer, né? Isso aqui são coisas que eu vou ensinar para o bot, né? Tipo, eu falei lá no começo bem rapidinho que você pode aprender uma sequência de eventos, né? Então, isso aqui são as coisas que o bot pode fazer em resposta para alguma coisa que o cara falou, né? Então, por exemplo, o cara pode me passar o CPF dele, eu posso rodar isso aqui, essa action aqui, que vai buscar lá qual que é o cara pelo CPF, vai buscar ele no cadastro para saber sobre esse cara, né? Aí,
Eu tenho aqui para baixo o que o bot pode falar, né? Então, o bot pode cumprimentar você, pode dar um até mais para você no final da ligação, né? Então, N coisas aqui ele pode falar. E aí você pode até, né, super fancy, né? Você pode botar 3 exemplos para você falar assim, essas 3 coisas significam a mesma coisa, é só uma resposta para o cumprimentar do cara, né? Bem humano daí, né? Ninguém percebe. Bom, finalmente, depois da gente... no passo anterior, a gente treinou o robô para aprender a descobrir a intenção de uma frase. Agora aqui, eu quero treinar o robô para entender o que fazer quando acontecer os cenários, né? Então, quando o cara pega, por exemplo, vou começar aqui na frente, pede lá para mim, me dá o status da compra. O que o bot faz? Primeiro você lembra ele pelo telefone, ele vai tentar lembrar pelo telefone. Aí nesse exemplo aqui, ele não encontrou o cara por telefone, então você pergunta para ele o CPF. Aí ele busca pelo CPF. Aí você processa o CPF, achou o CPF, lembra as informações dele do CPF. E aí você faz o resto que você precisa, que no final o que você quer fazer é aumentar esse útero, né? Você quer dar uma resposta para ele, olha, o status seu da compra é esse daqui, aconteceu tal coisa. Você quer continuar que eu preciso de ajuda ainda? Enfim, e aí você tem que então dar exemplos, né? Então percebe que, tipo, essa parte aqui é uma parte que a gente tem que fazer manualmente. A gente tem que pegar lá, conversar com as pessoas e ficar fazendo de conta que a gente é o bot, né? E descobrindo esses passos para a gente poder falar para o bot treinar, né? A gente poderia pensar, né? Se a gente fosse pensar, isso aqui também vai virar um vetor, né? Você tem um vetor que tem, por exemplo, eu quero prever, vou pegar um caso mais curto. Eu quero aprender a dar o status da compra para o cara, né? Então, o que eu uso para treinar? Eu transformo também isso aqui, essas ações em um vetor, né? Eu transformo isso aqui num vetor, né? Digo que isso aqui é a ação 1 do meu vetor, isso aqui é a ação 2 do meu vetor, posição do meu vetor, né? As coordenadas do meu vetor. E aí coloco lá, o meu objetivo de treinamento a resposta correta é essa ação aqui, número 73. E essas aqui são as ações que eu tive antes. E aí a gente usa isso para treinar qual que vai ser a próxima ação. E, normalmente, na verdade, nesse cara aqui, a gente pega 5 passos e aí eu prevejo esse. Aí depois eu ando um pouquinho e prevejo esse. E assim desse jeito eu consegui aprendendo a fazer uma conversa com uma pessoa, né? E aqui, depois no final, se a gente... Você poderia aumentar o texto? Posso. É incrível, não tem nada, viu? Mas eu aumento. Segredo industrial. Naquele primeiro passo, então, eu tinha treinado o meu robozinho para aprender intenções e agora eu estou treinando ele para aprender diálogo. Isso aqui está usando uma rede neural profunda, deep learning da vida, fancy e o negócio, né? Enfim, você não precisa saber nada, você pode botar lá, você precisa saber como é que você modela, né? Isso que é a mensagem. Esse universo de redes neurais, né, é um universo que resolve bastante coisa quando você tem problemas de encontrar padrões, como, por exemplo, imagem, né? Então, você tem uma imagem, você quer aprender a classificar se tem cachorro, se tem gato na imagem. Então, é uma ferramenta interessante. E ela também se dá bem com sequências de evento, né? Então, esse tipo de problema que você tem uma sequência de eventos, você quer prever o próximo, é uma forma interessante aí de você atacar. Eu estou aqui enrolando porque ele precisa terminar de aprender, eu tenho 200 passos aqui para aprender. Vai levar menos do que o tempo da... Acho que eu vou fazer uma demo rapidinho aqui, só dele rodando, né?
mas acho que o que eu queria já colocar aqui sobre isso tudo é que o fundamento aqui, a gente pode ter usado aqui no final uma coisa bem sofisticada aí de redes neurais, né? Mas daria para fazer exatamente usando toda aquela lógica de vetor, seria suficiente para a gente já treinar e conseguir bastante coisa, né? A gente está usando isso aqui porque a gente tem problemas de... A gente não vai ter provavelmente só 20 intents lá, a gente vai ter 40, 50 intents, então o nosso universo vai ser um pouco maior, então a gente precisa de um ferramental um pouco mais sofisticado. Mas com aqueles passos iniciais lá que eu mostrei para vocês, você já consegue fazer uma boa parte disso daqui, provavelmente bem mais rápido do que a gente está fazendo, porque a gente está aqui sendo meio prolixo aí para... Então... Tá, bom, e aí... Aqui é o meu bot, se eu pegar e falar oi para ele, né? Vocês conseguem ler? Então, quero cancelar. Então ele não conseguiu me encontrar pelo telefone, né? Se a gente pegar o WhatsApp aqui e fizer essa simulação, ele consegue pegar meu telefone pelo WhatsApp, porque eu estou usando o WhatsApp. E aí ele vai resolver isso aqui direto, ele não vai me perguntar sobre o CPF, né? Mas aqui eu vou dar meu CPF. Não abram contas com meu CPF, por favor. Aqui pra cima é tudo blá, tá? Então ele tá, falei que eu quero cancelar, ele está me falando, para cancelar sua compra, acesse o site, o aplicativo, entre na área logada. Mais alguma coisa? Vamos dizer sim. Então, quero uma pizza. Não sei fazer isso, né? Ele não sabe como tratar essa situação. Bom, acho que é isso que eu queria mostrar. Só uma... Bom, gente, vocês, dúvidas, enfim, vocês me perguntem. Sistema de recomendação, só queria dar uma ideia. Fala. Esse código assim é segredo de indústria ou você pode abrir um GitHub com ele? Esse é segredo de indústria, mas eu vou ter que inclusive matar vocês, usar o esquema do MIB quando vocês saírem da palestra. Não, mas o Rasa, que é o que eu estou usando, não é segredo de indústria, é um open source, e ele tem um exemplo legal lá de escolher restaurantes e tal, você pode entrar lá que pode mandar mensagem, eu te ajudo as dicas e tal. Mas só um parênteses assim, também super curioso, né? A gente vê, por exemplo, sistemas de recomendação, que são sistemas curiosos, né? Por exemplo, o Netflix, né? Que a gente acha super interessante, é útil, às vezes eles fazem uma recomendação boa, né? No fundo, ele é um problema de fatoração de matriz. É o sistema de recomendação mais simples, né? Não mais simples, mas um dos mais originais, assim, no sentido de ser os primeiros, é uma fatoração de matriz, né? Você tem, então, você monta uma matrizona lá, que você tem os seus usuários, né? O ID dos seus usuários na linha, e todos os seus itens do catálogo, nas colunas. E aí, em cada célula, você bota lá a nota que a pessoa deu pro filme, né? Ou então você coloca o gostei e não gostei. Pode ser 0 e 1, menos 1 e 1, enfim, do jeito que vocês quiserem. 0 e 1, porque isso aqui não pode ser negativo, acho. E aí você faz uma fatoração com uma matriz N por R e R por M aqui, né? Então, tudo que vocês aprenderam sobre fatoração de matriz, né? Você criou um recomendador. E aí, em cima disso, você faz coisas bonitas, do tipo, você pode pegar, antes de fazer isso, você pode, se você quiser encontrar seus clusters de usuários, né, que é a coisa que não quer, você pega esses vetores aqui e faz aquela distância cossena e acha os que estão mais próximos. Os distâncias mais próximas são os usuários que são mais próximos, porque, afinal de contas, eles assistem filmes parecidos e dão notas parecidas, né? Então, você usou a mesma coisa lá de novo e você consegue resolver esse problema aqui de encontrar usuários parecidos, né? E é bom um usuário parecido, porque se você achar um cara que é parecido, você fala assim, desses dois caras parecidos, qual é o filme que ele não assistiu ainda, que o outro cara parecido com ele assistiu?
Aí você pega a nota que estava ali do outro cara, ou da média dos caras que estão próximos, e fala assim, ó, esse cara vai dar uma nota 4 para esse filme, você mostra para ele. Então, enfim, é só uma curiosidade aí do universo, não vai dar tempo para entrar aqui nisso daí. Eu vou deixar essa apresentação, eu não sei como é que eu mando para vocês aí, para te mandar, né? Eu vou mandar para você e ela compartilha com vocês. Tem umas referências aqui que eu acho que são interessantes. Aqui vocês vão ver um pouco sobre que espécie de matemática que a gente fala quando está falando desse universo de AI, né? Esse artigo é bem legal. Esse artigo o camarada pega lá Deep Learning, que é hoje a principal técnica, né? Esse é um termo asterisco, ele significa muitas coisas. Mas ele pega esse conjunto, esse universo de Deep Learning, e ele explora assim, um pouco quais são os limites dele, né? Porque a gente viu aí um super poder nele, por exemplo, fazer carro autônomo, essas coisas assim e tal, e ficamos tão... A sociedade ficou tão impressionada que ela acha que isso vai resolver o problema da inteligência geral, né? É só você ter mais dados, né? Mas existem limites, na verdade. E aqui é legal porque ele mostra problemas abertos, aqui, limites, né? E eventualmente, para quem está pensando em fazer um mestrado, doutorado na área, pode ser um caminho para vocês olharem aí coisas que são úteis. E isso aqui, resolver esses problemas vale muita grana. Tipo, né? A gente está falando... O Google está procurando caras que estão trabalhando assim, a gente está procurando, mas não tem o upgrade do Google, né? Mas, enfim, esses problemas são problemas que além de serem extremamente relevantes, pagam o peso em ouro aí para quem está resolvendo eles, né? É isso aí, gente. Não sei se vocês ficaram com mais alguma dúvida, não sei se foi útil para vocês, enfim. Opa! Você falou que você pode usar o peso com a frequência que cada palavra aparece. Tem alguma vantagem, desvantagem? Ele não vai viciar na hora de você ver os cossenos, os ângulos? Porque se você coloca um peso muito grande, ele não vai alterar o valor dos cossenos? Aí, no caso, você tem que fazer isso para todas as palavras, para todos os elementos do seu vetor, né? Então, vamos supor que a palavra apareceu 3 vezes, mas no universo ela tem um peso... 100, por exemplo. Aí aquilo ali você vai dividir o seu... A frequência dela foi 100. Então você vai dividir aquelas 2 vezes por 100 e vai dar um 0,02. Aí uma outra palavra, por exemplo, vida, talvez seja uma palavra que apareceu 10 vezes. Então aquele componente do vetor vai ser mais importante para o seu classificador aprender que aquela palavra é uma palavra que separa bem dois textos, né? Porque o texto que tem vida e o texto que tem, talvez, ingresso, são textos bem diferentes e essas palavras ganham um poder grande, né? Diferente, por exemplo, de cancelar, porque você pode falar, quero cancelar uma compra, quero cancelar um pedido, quero cancelar uma viagem, e aí, então, cancelar é uma palavra que acontece mais, mas ela não te diz tanto sobre o domínio que você está falando. Porém, isso, assim, é muito por problema, tá? Assim, tem problemas que você vai ter que olhar e essa ponderação te atrapalha. Normalmente, quando você está querendo encontrar documentos parecidos, ela te ajuda. Porque simplesmente pelo fato do documento, às vezes, ser muito comprido, ele já te estraga as suas contagens de palavra, né? Então você precisa de uma forma de normalizar, vamos dizer assim, pelo tamanho do documento, né? Respondi? Teria uma informação de quanto assertivo ele é? Por exemplo, quantas vezes ele teve que cair em uma atendente humana? Ele já está no ar, já está funcionando? Está funcionando. A gente tem uma métrica, mas ela não é uma métrica boa ainda. Na verdade, a gente tinha um bot antes, que era bem ruinzinho. E aí, assim, comercialmente você falava que ele retia 80% das ligações. Mas quando você ia olhar lá as ligações de verdade, essas monte de ligação que a gente olhou mesmo, você via assim, que muitas ligações ele não reteve. Na verdade, o cliente desistiu. Tipo, ele pergunta, quero cancelar. O cara fala assim, não entendi, quero cancelar. Aí você quer ver minha entrada? Aí o cara vai pro inferno, né? Tipo, e às vezes ele fala literalmente também. Vai pro inferno e outras coisas piores. Mas realmente você tem hoje a nossa métrica é 80%, mas ela ainda não é uma métrica verdadeira. A gente fez uma contagem manual, a gente pegou lá um extrato de
um sample menor de conversas e classificou manualmente. Nesse sample, a gente está tratando quase 30%, retendo de verdade. Tipo assim, o cara entrou, porque também na minha contagem, a gente contava assim, o cara veio e falou oi. Eu respondi oi, contei como resolvi o problema dele. Tudo como é que você vende, né? Mas no fundo, eu não resolvi nada, porque ele não tinha nada a resolver, né? Então aí quando a gente foi lá e fez uma contagem de verdade, a gente está trabalhando mais ou menos com quase 30%, conseguindo resolver no bot. É ruim você pensar assim, no geral, ainda estamos distante do que a gente sonha, né? Do que a gente ambiciona chegar, né? Porém, assim, mostra que tem um caminho ali que a gente é viável, né? Acho que, apesar de estar na indústria, né, assim, ainda é uma coisa muito P&D, né? O pessoal que trabalha comigo, que não está na minha área, eles acham que a gente é completamente academia, né? Tipo, talvez para academia a gente já seja muito indústria, né? Assim, né? Dando essa roubada no oi e tal, né? Enfim, contando o indicador. Mas é isso aí. Faz quanto tempo vocês estão desenvolvendo isso? A gente tinha um bot feito de uma forma que a gente fala que é mais imperativa, né? Que eu tinha uma máquina de estado, né? Não sei se você já ouviu falar que é uma máquina de estado. É basicamente o cara entrou na conversa, o cara está tirando dúvida, o cara está indo para o atendente, então você gerencia os estados que ele pode estar na conversa. Mas, eventualmente, assim, ele terminou de resolver, volta para o começo. O pessoal trabalhou cerca de 1 ano nisso daí. E aí a gente trocou essa abordagem para essa abordagem machine learning. A gente está há 6 semanas, basicamente, com esse bot rodando nessa linha mais machine learning. Então, está sendo legal. A gente está achando bem... Por enquanto é sucesso o projeto. Né? A gente ainda vai ver se... porque se passar mais 2 meses eu não consigo resolver mais nada do que o 30%, também ferrou, né? Vocês venderam esse bot para uma empresa que vende ingresso, né? A partir do momento que você vendeu, você tem acesso aos dados para melhorar o bot? Sim. Normalmente, quando você vende um engajamento desse tipo, você tem. No caso específico, a gente está trabalhando com ingresso rápido. O ingresso rápido é uma empresa do grupo também, então tá tudo dentro de casa ali. A gente tem acesso e tal, né? Mas, normalmente, não só você tem acesso, você nem começa se você não tiver acesso aos dados. Tipo, cara, se você não vai me dar acesso ao dado, não tem conversa. Assim, tipo. E normalmente, quando você começar o engajamento, o dado que ele tem não vai ser bom, não é suficiente. Né? Porque, tipo, por exemplo, o cara pega e dá conversas que são conversas que um atendente humano fez. Ela não é boa, porque ela não está meio que nesse padrão de quais são as intents possíveis, né? Quais são as respostas possíveis, porque ela não é estruturada muito bem. Né? Porque um atendente humano, você fala com ele, ele se vira e dá uma resposta. Né? Então, não necessariamente te resolve. Então, tem um trabalho... você não consegue falar assim, eu vou colocar um bot e, tipo, vou resolver aqui, tipo, você me dá seus dados, eu resolvo. Né? Você vai ter que ter realmente um processo interativo. Por isso que é importante pensar em métrica. Porque, no fundo, você chega para a empresa, né, e vai falar assim, o seu cenário é assim, né? Você resolve esse tanto aqui de ligações. Eu vou montar um jeito de fazer um bot zero que vai ter resolve 5% dos casos, e meu compromisso é melhorar 10% por mês. Né? Ok, meus 6 meses você vai, começa a ficar mais difícil, aí você tem que ir calibrando essa régua, né? Mas tem que ter dado, e acho que é importante demais ter métrica, porque senão você não consegue saber se você está progredindo, né? E no começo você vai progredir pouco, né? É difícil de você ver ali, porque não está resolvendo tudo, né? Vai virar case sei lá, da Bia, do Bradesco, falando bobagem e tal, né? Tipo, cara, é foda pra caralho, cara. Tipo, assim, não é um problema trivial. Quando tu mostrou aí o programa, parece que é bem manual essa parte de você alimentar ele com palavras e as intenções. Vocês já tentaram abordagens um pouco mais, de repente, de aproveitar os dados e, não sei, analisar ou tentar automatizar uma parte para justamente conseguir essas frases e essas intenções? Ou é impossível?
acho que a resposta honesta é assim, a gente não atacou uma forma automática de resolver isso daí. Assim, tem problemas, assim, não é um problema muito fácil de você resolver automaticamente, porque você precisa conhecer quais as intenções que você vai trabalhar, né? Que nem o meu out of scope ali, out of scope para mim dá informação de ingresso meia, né? Então, tipo, eu que tenho que definir isso. Então tem uma parte que realmente é manual. O que a gente está acreditando que a gente vai, que é o que a gente está começando a trabalhar agora, é que a gente vai pegar palavras novas e vamos testar se elas são parecidas com as palavras que a gente conhece. E aí pega os casos assim, ó, esse aqui é um caso que o bot furou, mas será que a frase é diferente, mas refere-se a intente que eu já conheço? Porque daí se for uma frase diferente, mas de uma intente que eu já conheço, eu coloco ela lá para treinar também. Né? Algo incremental, né? Isso, é. Mas o setup inicial, cara, é quase impossível de você fazer sozinho, no vácuo. Bom, pessoal, para não atrasar a nossa programação aqui, vamos encerrando por aqui. Então, vamos agradecer ao palestrante. Obrigado. Vamos contratar.